Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a essa transmissão do Momento de Luz. Esperar que faltam 15 segundos, né, que eu comece a falar o assunto, dou spoiler do que a gente vai conversar essa noite. Que os nossos irmãos que estão adentrando agora nessa transmissão e os que vão assistir posteriormente sintam-se abraçados, protegidos e amparados pelo nosso divino amigo Mestre Jesus. 21 horas em ponto, né? Então vamos começar. Então nós vamos falar hoje sobre um assunto, o Evangelho da Escuta. Por quê, meus irmãos? Talvez, muitas das vezes, nós nos peguemos com o seguinte pensamento. A gente vai rodando ali o feed, né, das redes sociais e a gente vê, nossa, essa pessoa, olha que bonito, ela distribuiu cesta básica para uma comunidade. Ou essa aqui, nossa, olha que legal, essa daqui foi distribuir sopa de madrugada para as pessoas que não têm moradia, que estão com fome. E aí talvez nós nos peguemos pensando assim, ai gente, mas eu não tenho condição de comprar cesta básica para distribuir para uma comunidade, o meu tempo é limitado, eu não consigo sair de madrugada para dar sopa para as pessoas que estão precisando, eu não consigo fazer esse tipo de ação tão bonita. Mas como será que nós podemos, mesmo diante dessa queixa, né, de falta de tempo, de falta de verba, né, como que a gente pode auxiliar, praticar a caridade, sermos cooperadores de Deus aqui nessa seara que é o planeta Terra? Nós temos uma ferramenta, meus irmãos, ao nosso alcance, que nos permite praticar a caridade na sua maior essência, que é aquela caridade em que ninguém vê que nós estamos praticando, que se torna muito mais meritória do que aquela que tem várias pessoas ali como plateia aplaudindo o ato, que é o evangelho de escutar, de emprestar aqui os nossos ouvidos para aquele irmão que precisa de desabafar, que precisa de ser escutado nos seus anseios, nas suas dores, nos seus dilemas e que está ansioso por um direcionamento seguro. Então, olha aí, nós que não temos, talvez, não tenhamos esse tempo, essa condição financeira para auxiliar, nós podemos fazer essa caridade que é a do Evangelho da Escuta. E nós vivemos num mundo, meus irmãos, onde se torna um grande desafio promover essa escuta empática. Porque há uma diferença muito grande entre o ouvir e o escutar. Porque o ouvir é o ato mecânico que as nossas orelhas, que os nossos ouvidos captam o som, né? E ali transmite, o cérebro faz todo o seu trabalho e a gente entende aquela mensagem. Agora, quando nós escutamos com empatia, que é a escuta, nós estamos utilizando, os nossos ouvidos captam ali a onda sonora e aí nós convertemos, utilizando a nossa inteligência para analisar nos pormenores o que aquela pessoa está querendo nos contar e analisamos com o nosso sentimento, livre de julgamento, com o desejo de auxiliar, de tirar aquela carga, aquele peso dos ombros dos nossos irmãos. A Organização Mundial da Saúde, ela tem um estudo, ela desenvolveu um plano que ele teve validade de 2013 a 2020, que chama Plano de Ação em Saúde Mental, onde ela chegou à conclusão no seu relatório final de divulgação, que ela disse assim, que o ato terapêutico, ela disse assim que a escuta empática é uma das ferramentas fundamentais no apoio emocional, sendo capaz de aliviar sofrimentos, de prevenir crises e de promover saúde mental. Pessoas que se sentem ouvidas apresentam a maior resiliência e menor propensão a transtornos emocionais. Olha que interessante, se para a pessoa que foi ouvida, que teve ali o seu desabafo escutado, já tem todos esses benefícios de prevenir, problemas mentais, tudo isso. Imagina para aquele que praticou o Evangelho da Escuta, o tanto de benefício, de retorno positivo que ele vai ter por conta dessa sua atitude de desapego, de renúncia, de paciência, de acolhimento. Porque, meus irmãos, aquele que estava precisando de desabafar, ele tem ali os seus entes queridos desencarnados que olha, que quer, que preza pelo bem dele, certo? Se a partir do momento eu empresto os meus ouvidos para aquela pessoa, ela desabafa comigo, ela se sentiu acolhida, ela vai passar a ter para a nossa pessoa um sentimento de gratidão. Logo, aquele espírito superior
que olha, que preza pelo bem-estar dela, passa também a prezar pelo nosso bem-estar, passa também a estender para nós a gratidão também. Igual quando acontece conosco, quando alguém trata bem o nosso filho, a gente não passa a ser agradecido por aquela pessoa. Nossa, olha que legal, ele tratou muito bem meu filho. A gente passa a ter uma consideração por aquela pessoa. Isso também acontece conosco em relação à espiritualidade. Claro que a gente não vai praticar o bem pensando nesse retorno, mas esse retorno é algo que a gente deve pontuar, porque ele de fato acontece, né, meus irmãos? E aí a gente chega à conclusão, depois dessa colocação da Organização Mundial da Saúde, de que a escuta, ela é um ato terapêutico, porque a escuta verdadeira é um ato de acolhimento, que pode transformar realidades silenciosas de sofrimento. Porque quando a gente escuta com amor, nós oferecemos ao outro muito mais do que a palavra. Nós oferecemos presença, oferecemos segurança e um espaço ali de cura, meus irmãos. Olha que interessante que é isso. Quem diria que somente ouvir o outro com acolhimento é uma oportunidade que nós temos de sermos trabalhadores de Jesus aqui na sua seara. Mas essa habilidade de escutar com paciência, ela é aprendida, ela é treinada. E nós vamos em contramão do movimento que está acontecendo no mundo. Quer ver? Hoje está todo mundo tão acelerado que até áudio no WhatsApp algumas pessoas escutam em modo acelerado. Os streams, né? Dá a opção agora de a gente assistir filme, assistir seriado com áudio acelerado. Olha aí, se a gente não pausar um pouco, não pisar no freio e prestar atenção na necessidade que é de desenvolver essa paciência de ouvir o outro, meus irmãos, nós estaremos fadados a não ter paciência de ouvir ninguém. E como é que nós vamos praticar o evangelho da escuta sem a paciência para escutar as pessoas? E é aquela paciência que faz com que a gente desapegue de tudo que o mundo externo está nos acionando. É uma notificação ali de uma mensagem no aplicativo de mensagem, é uma ligação. Quando nós nos propomos a esse trabalho do evangelho da escuta, a gente tem que deixar em pausa, porque se a gente for analisar, a nossa presença não vai aliviar ninguém de morte. Porque eu, pelo menos, Daniela, não sou profissional de saúde, onde uma presença minha vai ser ali determinante para a pessoa sobreviver ou para a pessoa falecer. Não vai. Não tem, a nossa presença ela não é tão insubstituível de forma que a gente não possa pausar alguns minutos que seja para dar atenção verdadeira dessa escuta empática para aquele irmão sofredor. E hoje em dia, o sofrimento ele não tem cara. A gente pode verificar aquela pessoa, pele bonita, cabelo brilhante, bem vestida, maquiada, carro do ano, mora numa casa elegante, mas a pessoa traz no seu sentimento, traz no seu íntimo dilemas que não é qualquer pessoa que daria conta de lidar com aquela situação. E está ali ansioso para que alguém possa escutá-la de fato, sem julgamento. Que é um cuidado que nós precisamos ter, né, meus irmãos? Porque de vez em quando nós somos acionados, talvez, para esse serviço do Evangelho da Escuta, e nós estamos ali com uma certa impaciência, a gente começa a transparecer na nossa feição, na nossa fisionomia. Ou a sobrancelha começa a levantar demais da conta, sinal de que nós estamos julgando. A gente já dá uma cruzadinha dos braços, dá uma quebradinha ali na cintura para trocar o peso do corpo por uma perna e outra. Começa disfarçadamente, ou não tão disfarçadamente assim, a olhar no relógio, para ver se a pessoa resume ali o seu desabafo e ver lá se nós estamos de fato praticando a escuta empática com esse tipo de comportamento, meus irmãos. Não, infelizmente não estamos. E a Joana de Angelis, ela tem no livro dela, Autodescobrimento, uma busca interior, ela fala assim que o ser humano necessita aprender a escutar mais do que a falar, a fim de compreender o mundo interior dos outros, evitando julgamentos apressados e conceitos equivocados. Está lá na lição de número 8, essa colocação dela. Olha que interessante. Quantas vezes, talvez, nós criamos ali um pré-julgamento em relação a um fato, sem nem ter analisado ou ter ouvido o outro lado da história. E nós já estamos ali pré-julgando, emitindo preconceitos sem analisar, porque nós não nos predispomos a escutar o outro lado da história. O Divaldo, ele conta uma história numa palestra dele que chama O Perdão de Cláudia.
Cláudia era uma criança que aos 3 anos de idade ela foi abandonada, né, deixada pela sua mãe num orfanato. E a Cláudia, ela cresceu bem ressentida em relação a isso. Ela era uma cantora de ópera bem famosa nos Estados Unidos na década de 40 e 50. E a mãe da Cláudia, depois de ter deixado a filha no orfanato, ela casou com o marido que a amava verdadeiramente. E apesar dele não saber até pouco tempo antes desse relato qual que era aquela mágoa principal que aquela esposa dele carregava, ele passou, quando ele descobriu, ele contratou o melhor detetive da época nos Estados Unidos para que ele pudesse localizar a Cláudia, para saber se ela estava bem, se ela estava casada, se ela tinha uma família, se ela tinha um apoio, para que isso pudesse amenizar essa mágoa, essa culpa que a esposa querida dele carregava. E aí esse detetive, ele localizou a Cláudia, e além de dar apenas a notícia, ele providenciou um encontro entre as duas. E aí detalhe, a Cláudia, ela era cega e a esposa, a mãe dela também era cega. E aí quando a Cláudia, né, foi receber a genitora dela, a genitora perguntou: Cláudia, minha filha, você me perdoa pelo que eu fiz? E aí a Cláudia, cheia de ressentimento: não, eu não perdoo a senhora. Que mãe é essa que abandona uma criança aos 3 anos de idade prestes a ficar cega? É claro que eu não perdoo a senhora. E aí é onde a genitora falou: Cláudia, se você me permite ouvir o meu ponto de vista, talvez você possa mudar essa sua concepção. E aí ela contou que no dia que ela havia deixado a Cláudia no orfanato, ela tinha voltado de uma consulta com o oftalmologista. Ela tinha ficado viúva há pouco tempo, estava passando por necessidades variadas de todas as ordens, e ela estava ficando cega, já não enxergava quase nada além de pouquíssimos vultos. E nessa consulta com o oftalmologista, ele aconselhou: olha, minha senhora, a senhora dentro de pouco já estará cega completamente. A senhora tem que pedir esmola para sobreviver. E a sua filha também, ela herdou a sua doença. Daqui a alguns poucos meses, ela vai ficar cega também. Se a senhora ama verdadeiramente a sua filha, por que a senhora não a deixa no orfanato enquanto ela é pequena, que tem grandes chances de um casal rico, de boas condições, talvez, vir a adotá-la e proporcionar para ela um tratamento que pode até evitar a cegueira dela, pode até reverter esse quadro de possível cegueira da sua filha. Então, Cláudia, eu aceitei a sugestão do oftalmologista e eu te deixei no orfanato, não porque eu não te amava, mas muito pelo contrário, porque eu te amava demais. E depois de ouvir esse posicionamento, esse ponto de vista, esse outro lado da história da mãe dela, ela perdoou, elas passaram a uma ser inserida na vida da outra e virou o perdão de Cláudia. Meus irmãos, corrobora essa colocação aqui da Joana de Ângeles. Quando nós ouvimos o outro com acolhimento, nós não temos coragem moral de julgar a outra pessoa, porque nós identificamos ali que aquela pessoa ela fez o possível dentro do cenário, dentro da condição dela, para lidar com aquela situação. E aí nós evitamos julgamento apressado e conceito equivocado. Porque quantas vezes nós deixamos de escutar verdadeiramente com pressa para responder ou para corrigir aquela outra pessoa sem considerar quais que são as experiências às quais ela foi inserida, quais que são os recursos que ela teve para lidar com aquela provação, para lidar com aquele dilema, para lidar com aquele fato a qual ela teve a confiança de desabafar conosco. Olha o tanto que é importante isso e por que é considerado uma verdadeira caridade a escuta, meus irmãos. Porque aquele que ele é ouvido com acolhimento, ele retira dos seus ombros um peso pelo simples fato de ter dividido com alguém as suas dúvidas, as suas inseguranças, os seus questionamentos. E se nós fomos os eleitos para ouvir esse desabafo, é porque nós temos total condição de lidar com aquele desabafo. Porque a providência divina, ela faz o trabalho, ela faz as movimentações necessárias para colocar em colisão o que precisa de ajuda com o que já está apto para ajudar. Muitas das vezes a gente senta assim no transporte público, vou falar isso porque já aconteceu comigo quando eu utilizava o transporte público. A gente senta lá naqueles últimos bancos com o pensamento: ai, tomara que ninguém se sente do meu lado para conversar comigo, que hoje eu quero fazer o meu trajeto calado. Vai e senta uma pessoa do nosso lado e começa a desabafar todas as suas dores.
O que é isso? Senão a espiritualidade trabalhando. Olha, você já tem condição de ouvir. Então toma aqui essa pessoa que está precisando para você ouvi-la. Em consultório médico, quando a gente está aguardando a consulta, fila de banco, fila de supermercado. Porque a espiritualidade superior faz esse trabalho, meus irmãos. Então, se porventura nós formos acionados, demandados para escutar alguém, nós não precisamos ficar reticentes, ficar tenso. Ai, meu Deus, e agora o que eu falo para essa pessoa? Porque ela não está com necessidade de ouvir conselho, ela quer somente que alguém a escute. E a Joana de Ângeles, nessa lição, ela fala que escutar com amor é acolher sem interromper, é compreender sem criticar, e isso começa no lar, com os que convivem conosco diariamente. Porque é muito louvável a gente fazer um esforço, ter uma paciência de Jó para ouvir aquele lá de fora. Mas é muito mais louvável ainda, meus irmãos, quando essa paciência em ouvir, ela é feita dentro da nossa casa. Com o nosso cônjuge que chega do serviço doido para desabafar e ver na nossa figura alguém de confiança, alguém que vai escutar sem julgar, que vai acolher e que vai aconselhar se houver necessidade. Com os nossos filhos, principalmente os que estão entrando na adolescência, essa fase de conflito, essa fase de incerteza, essa fase de insegurança, para com a sua própria imagem, essa fase de construção de imagem de quem eu vou ser como adulto. Porque muitas das vezes, talvez, a gente percebe o nosso jovem o dia inteiro no quarto e não tem uma curiosidade para saber o que ele está fazendo trancado no quarto ou com aquele aparelhinho na frente, aquela luz, emitindo aquela luz branca azulada na frente. A gente nem quer saber o que passa, porque talvez ele está carregando já algumas dificuldades. Quando a gente faz reunião com pais em escola para falar, né, do comportamento de alguma criança, a gente escuta de praxe essa fala. Mas em casa ele não comporta assim. E eu como professora e como mãe, não tenho a menor dúvida de que em casa ele não comporte daquele jeito. Porque quando ele tá lá fora, ele tem os colegas que compram ali, que tá empolgado do mesmo jeito, que compra as suas artes, as suas bagunças, os seus termos talvez pejorativos, compra. E aí quando chega em casa calado, a gente pergunta, tenta até puxar assunto, e o jovem tá ali calado, não dá uma abertura. Talvez seria a hora, se por acaso não aconteça, da gente retomar um hábito que antigamente tinha nas nossas casas, de fazer ao menos uma refeição juntos, que seja um café da manhã, um almoço, café da tarde, a janta, para que naquela oportunidade em que estão todos reunidos à mesa, sem uso de celular, de preferência, nós estejamos ali, prontos, despidos de julgamento e vestidos de acolhimento para escutar aquele nosso jovem. E aí ver aí assunto que está em voga, que está acontecendo e perguntar para o nosso filho, o que você acha disso? Como é que você se comportaria diante dessa situação aqui? Para que nós tenhamos a oportunidade de reconhecer, vai ficar até redundante, de reconhecer novamente aquele nosso filho, que quando era criança, tudo que acontecia, ele vinha todo empolgado para contar para mamãe, olha o que aconteceu. E que com o passar dos anos, essa necessidade dele de contar, de compartilhar conosco o que aconteceu, vai se tornando cada vez mais escasso. É a oportunidade de retomar esse laço de afinidade, essa simpatia, para reconhecer quem que é o nosso filho. Quem que é o nosso filho agora que ele é jovem, agora que o espírito que habita o seu corpo está tendo mais domínio sobre quem ele foi lá atrás, sobre as suas experiências transatas, sobre os seus conhecimentos que ele traz, que ele carrega de várias e várias reencarnações. Tudo isso praticando o evangelho da escuta. Dar a oportunidade e a confiança para que eles conversem conosco, tendo a certeza de que a gente não vai julgar. Não, meu filho, mas que é isso? É fazer essas mediações, essa educação, essa evangelização com acolhimento, com jeito, com graça, com tato psicológico, da forma que a gente gostaria que alguém viesse e fizesse conosco, né? E aí, meus irmãos, vem o Emmanuel lá no livro Pão Nosso, que ele diz assim: a palavra e o silêncio
né, destacando que o silêncio bem conduzido ele é sinal de maturidade. Ele diz assim que muitos pedem a palavra para ensinar, mas poucos se dispõem a escutar para aprender. Olha que legal essa colocação do Emmanuel. Quantas vezes a gente talvez tem uma impaciência danada para escutar aquele nosso avô, aquele nosso vizinho idoso, aquele nosso amigo que conta a mesma história umas 30 vezes, a gente já sabe de cor e salteado a história que ele vai contar. Mas será que a gente já parou para pensar que ali é a oportunidade que esses senhores estão tendo de relembrar momentos e de trazer os sentimentos positivos que eles viveram naquele tempo? Porque, meus irmãos, se a gente for analisar, eles passaram por muitas etapas. Quer ver? A minha avó materna de 86 anos. Olha o tanto de coisa que ela já viveu. O vô do meu marido que desencarnou com 102. Passou, se eu não me engano, ele é da década de 1920, ele passou ali pela Segunda Guerra Mundial. Ele passou por pandemias, além de ter passado pela do Covid, passou por outras pandemias, passou pelo avanço tecnológico, pelo avanço da indústria, do comércio, da tecnologia. Ele passou por uma infância que não tinha nem acesso a telefone, porque ele nasceu lá no interior da Bahia, não tinha nem acesso a telefone. E agora, e viveu a sua vida, né, a sua senioridade, não sei se esse é o termo certo, vendo as pessoas perdidas num aparelhinho na frente, e ele sem entender, a minha vozinha, sem entender qual que é o fascínio que aquele aparelho traz nas pessoas, que elas deixam de dar atenção, de conversar, de olhar olho no olho para ficar ali ó, com a telinha com o olho vidrado naquela tela. E aí quando ele é escutado, quando alguém tem a paciência de escutá-los, eles remontam, eles revivem novamente aquele sentimento, aquela lembrança de quando ele era jovem, de quando ele se sentia pertencente a uma sociedade. E isso, meus irmãos, é até benéfico para prevenir a demência, para prevenir o declínio cognitivo. Olha que interessante isso. E às vezes a gente vai visitar os nossos avós naquela impaciência, mal dá a oportunidade dela contar como é que foi o nosso dia, dela perguntar como é que tá a nossa saúde, como é que tá cada membro da nossa família, a gente já fica ali intolerante, impaciente. Eu fui numa casa espírita uma vez, onde eu fiz uma palestra, não era esse assunto não. Mas aí na hora de encerrar, a pessoa que encerrou, ela fez uma colocação que eu achei tão importante, que foi o que me motivou a fazer esse assunto. Ele disse assim, quando ele vai na casa da mãe dele, ele já avisa, ele já vira o telefone para baixo e fala, olha, nessas 1 hora que eu tô aqui visitando a minha mãe, eu estou incomunicável, porque a minha atenção é toda para ela. E ele disse assim que ele já perdeu as contas de quantas vezes ele já escutou a mesma história, mas ele se permite dar essa 1 hora do tempo dele para atenção plena, para aquele mindfulness, né? Mindfulness, que está que é atenção plena, para a mãe dele. Olha que gesto bonito, que gesto de gratidão filial esse dele para com a sua mãe. Porque quando é a mãe para com o filho, ela não abre mão de muitas coisas. A vida dela passa a ser somente a vida ali do filho. A alegria dela é a alegria do filho. Nada mais justo de que nós possamos retribuir esse gesto quando os nossos pais estiverem na fase de idoso, precisando relembrar aquelas sensações, aqueles pensamentos, aquelas lembranças. E aí, o Emmanuel ainda fala que escutar alguém com paciência e atenção é um ato de caridade tão profundo quanto doar alimento ou abrigo, porque muitas dores não pedem conselho, mas apenas alguém que as escute com amor e compaixão. E aí eu fui fazer umas pesquisas, a Harvard, ela tem uma pesquisa de 2016, onde ela fala assim que pessoas que se sentem escutadas tendem a confiar mais, a comunicar-se melhor e a experimentar menos estresse nas relações. Então, escutar com amor é ser muitas vezes um ombro invisível que impede uma alma de cair no abismo do desespero. Talvez a gente não sabe, mas aquela pessoa que ela tenha confiança de conversar conosco, de desabafar conosco, talvez ela vê ali, naquela oportunidade, o último recurso para evitar um atentado contra a sua própria existência, meus irmãos. Será que a gente já parou para pensar nisso? Quando a gente para ouvir aquela pessoa desesperada,
para dar um mínimo de atenção para alguém que está em sofrimento. Nós estamos impedindo ela, porque ela volta a ter esperança na humanidade. Ela volta a ter, de enxergar nos outros a figura do amor, a figura da esperança. Por isso que essa escuta, ela é de fato o Evangelho de Jesus. E aí, para caminhar para o encerramento, no sinal verde, o André Luiz ele fala que é aprender a ouvir sem interromper, porque o outro precisa falar, assim como nós precisamos respirar. Interessante essas colocações, né? E que nós possamos, meus irmãos, ao sermos demandados para ouvir alguém, lembrar de como Jesus ouvia as pessoas. Ah, Daniela, está querendo que a gente ouça as pessoas igual a Jesus? Não igual Jesus, com toda a idoneidade, com toda a integridade, igual Jesus, porque nós ainda temos muito caminho a percorrer. Mas dentro das nossas condições, nós podemos sim ouvir as pessoas igualzinho Jesus ouvia. E aí, porque tem um psicólogo, chama Carl Rogers, ele é fundador da psicologia humanista. Ele fala que a escuta empática é uma das forças mais poderosas de transformação. Porque ele fala que a pessoa ser ouvida com atenção genuína permite que ela se organize interiormente, que ela encontre suas próprias respostas e se sinta validada. Vamos recordar aqui quando Jesus, aquele caso da mulher adúltera, né, que está lá em João, capítulo 11, capítulo 8, os versículos de 1 a 11, quando é jogada lá aos pés de Jesus, uma mulher adúltera, para que Jesus pudesse julgar, né? E aí Jesus, ele fala, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo sai ali, né? Todo mundo lembra dos seus próprios pecados, eu vou ficar aqui para quê? Para ouvir umas verdades? Não quero. E vai cada um saindo, né? Buscando ali, procurando o seu rumo. E aí a Amélia Rodrigues, depois, no livro Pelos Caminhos de Jesus, ela fala que aquela mulher, depois desse fato, ela localizou Jesus, que estava a casa onde Jesus estava passando a noite, e foi procurar Jesus. E aí, ela com muita vergonha, ela fala assim, eu te peço perdão, Jesus, por vir perturbar-vos a paz. E aí Jesus fala assim, fala tranquila e eu te ouvirei. E ali, ele deu a oportunidade para aquela mulher desabafar. Ela contou porque que ela caiu em adultério, porque ela era recém-casada, e o marido dela, assim que acabou doce encantamento da fase ali de lua de mel, já foi procurar, já foi sair, passar a noite fora, e ela muito carente, longe do convívio dos seus familiares, ela encontrou num vizinho a atenção que o marido não dava e foi pega em adultério. Jesus fala para ela que isso não é desculpa por comportamento equivocado que ela teve, mas que aconselhou ela. Falou que a humanidade tem uma memória muito curta para um ato de caridade que alguém pratica, mas que tem uma memória longa demais da conta para os erros que alguém comete. E orientou ela a procurar a seguir a vida em outra cidade. 10 anos depois, a Amélia Rodrigues ela comenta que essa mesma mulher, ela foi encontrada, né, ali como dona de uma hospedaria, vamos dizer assim, era uma casa que ficava no meio da estrada, onde ela dava abrigo, alimento, cuidado para aqueles transeuntes que não tinham condição de arcar com o valor de uma hospedagem. E ela sempre recebia essas pessoas falando sobre Jesus, compartilhando com eles a experiência que ela teve do encontro com o mestre. Até que uma certa feita ela recebe ali um homem já assim mais idade, com o corpo cheio de chagas, né? E ela começa a falar de Jesus para ele. Ele fala, você conheceu Jesus? Ela fala, sim, conheci, Jesus me acolheu no momento primordial da minha existência. E aí ele fala, eu também conheci Jesus, mas eu tive uma raiva tão grande de Jesus, porque eu, que era a vítima nesse nosso encontro, ele não me falou nada. Mas a minha mulher que foi pega em adultério, ele deu o maior acolhimento para ela, e por isso eu fiquei numa raiva danada. Mas depois eu percebi que ela caiu em adultério, grande parte, por culpa da minha má conduta. E aí eu me arrependi e fui procurar ela em todos os lugares para pedir perdão, nunca encontrei ela. Depois desse relato, ela olhou mais detalhes para ele e ela percebeu que aquele ali era o seu ex-marido. Se fosse uma pessoa que não tivesse tido a mudança após o encontro com Jesus, provavelmente ela ia falar, aqui sou eu, ó, a sua oportunidade de me pedir desculpa. Talvez ele preferia o orgulho, né, para deixar a pessoa sem graça. Mas ela que tinha permitido a mudança após o encontro com Jesus, ela fingiu que não reconheceu,
não deixou ele reconhecer, acolheu ele, continuou cuidando dele, continuou falando dele, de Jesus para ele. O que nos mostra, meus irmãos, que Jesus proporcionou para ela a oportunidade de escutá-la, né? E que essa escuta com amor é também dar ao outro a chance de um recomeço, sem condenação. Imagina se Jesus não tivesse dado para essa mulher a oportunidade dela desabafar. Talvez ela não tivesse tido esse recomeço tão glorioso que foi o de recomeçar tendo Jesus como seu guia, como seu norte. Então, que nós possamos, meus irmãos, sempre que formos solicitados para essa tarefa do Evangelho da escuta, termos nas nossas fisionomias, nos nossos gestos, no nosso linguajar e no nosso pensamento e no nosso sentimento, esse acolhimento para com as pessoas, para que nós possamos dar a elas essa oportunidade de recomeço e ter sempre em mente de que quando o trabalhador está pronto, o trabalho ele aparece e que nós estamos sendo constantemente assessorados por espíritos superiores que já confiam no nosso trabalho, que confiam nas nossas potencialidades e sabem que nós somos detentores de condições morais, espirituais e físicas de proporcionarmos a outra pessoa o evangelho da escuta. Eu agradeço, meus irmãos, pela oportunidade de vocês terem destinado a mim esse evangelho da escuta, com a paciência de ouvir. Agradeço pelas vibrações e que nós possamos de verdade nos colocar à disposição para sermos trabalhadores de Jesus, porque a Terra está atravessando um momento tão único que é dessa mudança de patamar, né, de regeneração de prova e expiação para regeneração, que qualquer condição que nós dermos, a espiritualidade está aproveitando para auxiliar aqueles recém-desencarnados de forma abrupta, de forma violenta, para aconselhar alguém que está em processo de desencarne, para aconselhar, para dar alguns minutos, alguns segundos de lucidez para alguém que está fazendo uma prece sincera. A espiritualidade nos utiliza de formas que a gente nem sabe como, mas nós estamos sendo utilizados a partir do momento que nós nos colocamos à disposição. Muito obrigada pela oportunidade, meus irmãos. Fiquemos todos na paz do nosso divino amigo Mestre Jesus. Uma boa noite de sono, né, para nós e um excelente dia, né, para quem vai nos ouvir posteriormente, e que fiquemos sempre com esse quentinho que os ensinamentos de Jesus deixam em nossos corações. Muito obrigada e até uma próxima. Até mais.